O continente africano, marcado pelos seus diversos conflitos internos e externos ao longo de toda a sua história, de modo geral tem economias muito frágeis se comparadas ao restante do mundo. Porém, Botsuana, país localizado no sul da África, parece ser uma grande exceção à regra, com um crescimento econômico muito acelerado que pode ser capaz de ultrapassar até mesmo os números de PIB per capita brasileiros em alguns anos. Neste vídeo, vamos entender como esse pequeno país africano deixou o status de país mais pobre da África para um dos maiores cases de sucesso do continente. Olá, seja muito bem-vindo! No panorama de hoje vamos entender como Botsuana se tornou um dos países mais ricos da África. Em 1885, Botsuana não era um país independente e também não tinha esse nome. Era chamado até então de Protetorado de Bechuanaland e pertencia à Grã-Bretanha. É importante lembrar que a palavra protetorado não tem o mesmo significado que colônia. É um pouco menos importante. O Reino Unido estava ali mais a fim de evitar qualquer expansão dos alemães no sudoeste da África do que qualquer coisa. Além disso, outra guerra acontecia bem próxima à região, a Guerra Anglo-Boer, que resumidamente era um conflito entre os britânicos e os boeres, no território que hoje corresponde à África do Sul. Inclusive, muito se esperava que Botsuana acabasse sendo incorporado pela África do Sul ao fim dessa guerra. Porém, não foi o que ocorreu. Isso porque os chefes locais, Khama III, Batuan I e Sebele I, tinham políticas muito amistosas com a coroa britânica e a rainha Vitória, e ao fim dessa guerra protegeram ao lado da Grã-Bretanha a não entregar Botsuana à África do Sul. Avançando no tempo, já em 1960, a situação geral do país era sombria. Ainda pertencente ao Império Britânico, Bechuanaland era um país pouco povoado, sem acesso ao mar e rodeado de regimes de minoria branca. Além disso, uma forte seca atingiu o país por anos, destruindo mais de um terço do rebanho nacional de gado, que até então era a única fonte de renda da região. Como se ainda não bastassem os complicadores, também houve um surto de febre aftosa, que atingiu um pouco número de gado sobrevivente da seca. Na altura, metade do orçamento de Botsuana vinha dos subsídios dos ingleses devido ao protetorado. Mesmo assim, podemos dizer que a coroa britânica não dava muito valor à região desde a sua descoberta. Sua presença ali tinha como único objetivo frear os alemães, mas a Inglaterra nunca viu aquele local como promissor. O número de graduados universitários era baixíssimo, e a primeira escola secundária do governo só foi fundada na véspera de sua independência, que aconteceria 6 anos depois. Eram apenas 5 quilômetros de estradas asfaltadas em um país do tamanho da França. A grande maioria dos cidadãos de Botsuana optavam por trabalhar na África do Sul do que em seu próprio país. Isso porque o PIB per capita era de $70 por ano, enquanto no país vizinho era de $440 por ano. Dados do Banco Mundial mostram que, entre 1965 e 1999, Botsuana atingiu a maior taxa de crescimento de renda per capita do mundo, mais de 7% ao ano. Para efeito de comparação, a média dos países da África subsaariana durante esse período foi de 2,6%. O país praticamente não tem dívida externa, e durante vários anos o país fecha suas contas em superávit. A causa? Diamantes. Eles foram responsáveis por grande parte do crescimento do PIB do país. Foram descobertos em 1967 pela De Beers, um conglomerado de empresas britânicas do ramo da mineração, um ano após sua independência. Em 1982, Botsuana tinha 2 minas importantes nas cidades de Orapa e Jwaneng, e passados apenas 8 anos já era o maior produtor de diamantes do mundo. Porém, como nós sabemos, a abundância mineral não é garantia de sucesso econômico. Basta olhar para a Nigéria, por exemplo. Mas no caso de Botsuana, a economia não mineradora conseguiu acompanhar o desenvolvimento e cresceu cerca de 10% ao ano. A pecuária continua sendo uma fonte importante de riqueza, mas em compensação, o desenvolvimento agrícola tem sido uma grande decepção, apesar dos enormes investimentos do governo na agricultura e no desenvolvimento rural. No final da década de 90, o Ministério da Agricultura mais colhia despesas do que lucros e via todo o seu investimento indo por água abaixo. Além disso, outros problemas que ainda estão presentes no país são, por exemplo, a alta taxa de desemprego para a população menos escolarizada, a contaminação pela AIDS e a desigualdade social. Diferentemente da grande maioria dos países africanos, Botsuana realiza eleições multipartidárias desde a sua independência, tem a menor taxa de corrupção do continente africano e consegue ser menos corrupto do que vários países da OCDE, incluindo Espanha, Bélgica, Grécia e Itália, por exemplo. O país também tem uma imprensa relativamente livre,
já que desde a década de 80 há um número considerável de jornais independentes que falam abertamente de notícias políticas sem maiores restrições. O progresso de Botsuana foi impressionante, tanto social quanto economicamente. As receitas do governo foram fortemente reinvestidas em cuidados de saúde e na educação primária, secundária e terciária. O país revisou seus polos de abastecimento e praticamente toda a população tem acesso à água potável. Lembra dos 5 quilômetros de estradas asfaltadas? Botsuana agora tem um dos melhores sistemas de estradas pavimentadas do continente, mais de 5.000 quilômetros. Também foram introduzidos subsídios mensais para todos os cidadãos com mais de 65 anos, o que teve grande impacto na redução da pobreza entre os idosos. E para terminar, uma grande rede de ONGs opera praticamente em todos os campos, como educação, saúde e assistência social. Para efeitos de comparação, podemos colocar lado a lado Botsuana com a Zâmbia, país bem próximo dali. Ambos não têm litoral, são abundantes em recursos minerais e tiveram sua independência em datas muito próximas. Quando se tornou independente, a Zâmbia era o segundo país mais rico da África. Já Botsuana era considerado pela coroa britânica como um pedaço de terra inútil. No entanto, Botsuana adotou políticas mais amigáveis ao comércio estrangeiro e ao mesmo tempo ancoradas por um ambiente democrático que levou o país a uma maior prosperidade econômica. Apesar de não ser o melhor indicador de crescimento econômico de um país, vamos olhar para o PIB per capita dos dois países somente a nível de comparação. A Zâmbia, no ano de sua independência, batia o valor de $232 e Botsuana 60. Em 2019, Zâmbia subiu para $1.305 e Botsuana 7.961. Muita gente pode falar que Botsuana hoje desponta como país rico por causa dos diamantes, e isso não está de todo errado. Porém, atribuir o sucesso do país africano somente à riqueza dos minerais é uma análise precária e injusta. Como falamos anteriormente, países como Nigéria, Gana, Congo mostram que o solo rico não significa prosperidade econômica. A verdade é que a coroa britânica deu espaço para a cultura de Botsuana crescer. Isso não por boa vontade dos ingleses, mas sim por uma negligência de acreditar que aquele pedaço de terra não valia nada. Como os líderes Khama III, Batoen I e Sebele I tinham boas relações com o Reino Unido, pode-se dizer que o país não criou uma espécie de revanchismo contra os colonizadores. Se olharmos para a África subsaariana, podemos dizer que 2 dos 48 países seguiram pelo caminho democrático e livre, as Ilhas Maurício e Botsuana. Já os restantes seguiram rumos bem mais autoritários, com regimes de poder longos e sem oposição. Os economistas Robert Zubrick, juntamente com Scott Biller, apontam que a nação estava comprometida com uma ideologia cosmopolita, tolerante e governamentalmente enxuta, focada apenas em setores essenciais da vida dos civis. George Awite, economista ganês, diz que a razão pela qual Botsuana se saiu muito bem é porque o país foi o único da África que voltou a atenção para sua própria população e instituições indígenas locais. Botsuana, apesar de seu notório crescimento, ainda não é um país rico. Ainda tem diversos desafios, como o combate ao HIV, segurança pública e agricultura, por exemplo. Porém, é um país que está se desenvolvendo muito rápido, bem na nossa frente. Caso o panorama permaneça o mesmo nos próximos anos, poderíamos dizer que Botsuana pode vir a se tornar um país com mais investimentos que o Brasil, proporcionalmente, é claro. Além disso, o país tem outra vantagem, o idioma. Como foi colonizado pela Grã-Bretanha, o idioma oficial do país é o inglês, apesar de que quase toda a população também fala o Tswana, que é o idioma local. O país africano pode nos ensinar muitas coisas, principalmente quando o assunto é a administração de recursos naturais. Enquanto todo o restante da África se preocupava mais com a formação de grupos de poder após as independências, Botsuana se manteve no essencial: aproveitar as riquezas minerais para se desenvolver o mais rápido possível. Sua postura, diplomaticamente falando, nunca foi de se fechar em relação ao resto do mundo, mas sim estar aberto para ele, mesmo o país não tendo nem acesso ao mar. Sua história, difícil, marcada pela fome, pobreza e falta de recursos. Saiu de um pedaço de terra inútil para se tornar o maior produtor de diamantes do planeta. Deixou o status de país mais pobre da África para o terceiro maior PIB per capita do continente. Com certeza, a história de Botsuana é um ponto fora da curva do continente e tem tudo para continuar crescendo cada vez mais.
Se você gostou do vídeo, nos ajude se inscrevendo no canal, é muito importante agora no início contar com a sua inscrição. Vou deixar aqui também um link para você conhecer a história de Macau, com certeza você vai gostar. Comenta aqui embaixo também a sua opinião sobre a história de Botsuana e se sinta à vontade para sugerir temas para mais vídeos. Muito obrigado e até a próxima!